Boa noite, a paz do Senhor. Estamos aqui, nosso segundo episódio da Semana de Pentecostes 2025. E você, que já é de casa, já sabe. Assembleia de Deus, Ministério do Brasil, Setor 14. Estamos aqui debaixo da direção e da unção dos nossos pastores presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor José Wellington Costa Júnior e do nosso pastor setorial, secretário do Belém, nosso pastor Marco Almeida. Pastor, segundo episódio, está bastante tempo fora, agora estou colocando a gente para trabalhar, hein, pastor? É verdade. Vamos pegar hora extra aí. Eu espero que esteja pago aí o salário direitinho. Direitinho, adicionar a noturna ainda, né, pastor? Porque tá... Salubridade também. Salubridade também. Pastor Marcos, hoje, convidado, cabeludo, né, pastor? Por favor, as honras da apresentação. Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui, nosso segundo dia da Semana de Pentecostes em Jardim Ângela, e Deus esse ano tem sido misericordioso para conosco. Ontem foi uma apoteose, hoje não foi diferente. Estamos recebendo nessa noite o pastor Felipe. O pastor Felipe é prata da casa também, é obreiro aqui no nosso setor, expoente da palavra do Senhor, escritor, um grande pregador. Pastor Felipe, bem-vindo. É um prazer recebê-lo, uma alegria para todos nós. Fique à vontade, se apresente aí, porque você tem uma família linda também aí, né? Primeiro, a paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Louvo a Deus pela vida dos nossos pastores presidentes, que muito bem são representados pelo nosso pastor setorial, pastor Marco, Abdiel, meu amigo. Esse setor tem sido uma bênção, me sinto muito honrado com o convite de estar ministrando na Semana de Pentecostes, porque eu lembro que há muitos anos atrás assistimos na TV e minha avó um dia falou para mim: você vai pregar um dia nessa igreja. Isso tem mais de 12, 13 anos. Minha avó falou para mim e hoje eu tive essa honra, e junto com a minha família, Rebeca, minha esposa, nós somos casados há 12 anos. Tem que buscar na memória para não errar com o tempo casado. 12 anos, temos a Alice, Maria Alice, de 8 anos, e o Theo, de 8 meses. Minha família é um alicerce, uma bênção, e nós estamos muito felizes aqui no nosso setor 14. Deus tem nos agraciado com exímios pregadores e estamos aí para trabalhar. Maravilha. Eu quero aproveitar o ensejo para, mais uma vez, agradecer a vida do pastor Lucas Romão, do nosso querido Abdiel, são os coordenadores da Semana de Pentecostes, e atrás desses dois aí está uma equipe maravilhosa, tanto na recepção quanto no estacionamento. Quero agradecer aqui todos os envolvidos do Estúdio AD14. Mateus está mais uma vez aqui dando os cliques em nós. Os demais irmãos estão na outra sala ali produzindo a transmissão para você. E a nossa mesa de som, nosso querido Lisa e os nossos sonoplastas que trabalham para que tudo isso aconteça. Agradecer a Deus por tudo que Ele nos tem feito. E vamos aqui mais uma vez, algumas horinhas, bater um papo com o pastor Felipe, conhecê-lo mais de perto. Não é isso, Abdiel? É isso aí. Pastor Felipe, o senhor sempre cita sua avó. Sim. E aí o público quer saber quem é a sua avó, nome, onde ela... Dá um resumo de quem é a sua avó. Minha avó, eu sempre falo que é a minha referência de fé. Minha avó me ensinou tudo sobre oração. Conhecido, o nome dele é Adalice, mas é conhecido como Irmã Lia. Lembro muito bem das vezes que ela nos colocava para orar, tanto eu como meu irmão Mateus, minha mãe, a irmã Noêmia, sempre nos ensinando a orar. Minha avó, eu sempre costumo dizer, pastor Marco, que as experiências de fé que eu tive primeiro observando a minha avó. Tem uma história até bem engraçada para entender a profundidade da intimidade que minha avó tem com Deus. Minha avó sempre falava pra gente assim: não pega bala na rua, não pode pegar bala na rua. E um dia eu subi na escola, umas 3 ruas longe da minha casa. Eu tinha uns 13, 14 anos. O pessoal entregando bala. Não, vou pegar essas balas aqui. Peguei 4 balas, coloquei no bolso. Eu morava na casa acima da casa da minha avó. Pus as balas no bolso, calça jeans. Tô subindo a escada ali na minha casa. Meu filho, vem cá. Aí eu botei pro quarto e falei assim: quem deixou você pegar essas balas? Aí eu gaguejei. Não, você quer aquela cara de choro? Não. Ela falou assim: joga fora. Aí eu joguei, ela falou: é 4 balas. E eram as 4 balas que eu tava no bolso que eu peguei. Então, assim, para elucidar a ideia de que minha avó foi meu contato, entendendo que Deus realmente existe. Eu vi nas orações da minha avó e a intimidade que ela tinha com Deus. Inclusive, foi uma das inspirações para a mensagem que eu preguei
Para você falar sobre Timóteo. A fé não fingida. A fé É não o fingida. retrato da sua avó. Exatamente. Minha avó, da minha mãe. Da sua avó. Pastor Felipe. Quem é Rebeca? O pastor Felipe. Aí você me emociona. A Rebeca sempre falo que até um toque, às vezes vai pregar e algum irmão, né? Talvez na inocência, não sei, fala, sua esposa prega ou canta? Eu falo, não, Rebeca não prega e não canta. E aí muitas vezes ela ficou chateada por isso, e muito bom ter a oportunidade de falar aqui agora. Minha esposa não ministra, não canta, mas é a maior mulher de oração que eu conheço. Eu casei com a Rebeca muito cedo, 19 anos. Nós temos fotos no pré. Conheço a Rebeca desde 6 anos de idade. Mas nós casamos com 19 anos. E eu passei muitos momentos difíceis. E eu valorizo muito a esposa que Deus me deu, porque ela segurou a barra quando eu tenho certeza que muitas outras pessoas não segurariam pela nossa chamada. Porque eu digo que a chamada não é minha, a chamada é nossa. Sim. Ela é minha esposa. Ela é que administra, tanto que tudo que eu recebo está tudo na conta dela. Ela que é a mulher virtuosa, que administra, a mãe dos meus filhos. Então, tudo que nós estamos construindo hoje é porque a Rebeca segurou a barra. E aproveitar para dizer aqui publicamente que eu amo muito e prezo muito ela, a respeito, e obrigado por segurar essas pontas aí no momento mais dificultoso. Já teve vezes, Pastor Marco Diel, né, uma semana que nós não tínhamos nada para comer. Eu não quis preocupar a minha família, meus pais, que eles moram em outra cidade. O que tinha de sólido na geladeira era gelo. A gente ficou uma semana com bife. E a Rebeca nunca murmurou. Nunca murmurou. Ela falou assim, se Deus chamou, Deus vai nos abençoar. Então, minha esposa até barganha a voz. Parabéns, Rebeca, Deus te abençoe. E aí, nesse compêndio de pergunta, vou te fazer uma pergunta. Quem é o pastor Marcos para o pastor Felipe e o que ele representa no seu ministério? Repassando aqui que nós nos conhecemos há 3 anos, né? Porque eu cheguei aqui, você chegou em seguida. Foi proposital a pergunta de outro ministério. E eu tenho nossa pergunta do Abigail aqui. O que trouxe você ao setor 14, sabendo da chegada da gente? Boa pergunta. Bom, primeiro, a minha formação teológica, ela, mesmo enquanto eu não congregava aqui no setor 14, eu estudei aqui. Antigamente era o ITAD, né? Eu fiz 3 anos aqui no ITAD, então eu já tinha essa vontade de congregar aqui. E quando o pastor Marco chegou no setor de trabalho, muitas pessoas falaram, tinha um pastor muito abençoado lá. Aí nós viemos, ocupamos 2, 3 cultos aqui. E respondendo a pergunta do Abigail, uma característica que eu sempre falo, onde eu passo, o pastor Marco, é que ele é um pastor muito acessível. Porque tem uma história que é até engraçada, porque antes de eu congregar aqui, eu e a pessoa estávamos orando, né? E eu tive um sonho. Um sonho que eu tive é entrar, falei, Rebeca, nós vamos congregar aqui nessa igreja. Eu comentei para minha esposa, Deus falou, vamos. Só que eu confesso que eu fiquei muito apreensivo, porque como o pastor falou, o pastor Marco, pastor setorial, secretário do ministério, tanto que eu falei, não sei, Rebeca, você vai ter que marcar um horário, um dia de algum lugar falar com o pastor. Então, eu e a Rebeca, criamos todo um cenário de como vai ser. Irmão, primeiro dia, pastor, sobe aqui, vamos conversar. Então, ali ele já ganhou nosso coração da questão de ser acessível, de poder falar conosco. Então, foi um ponto. E outro ponto que eu sempre falo, irmãos, a gente tem que honrar as pessoas em vida. Sim. Tem que falar em vida o que a pessoa representa. E o pastor, para nós, principalmente eu puxo muito a sardinha, o pastor pregando em Efésios, né? O pastor pregando ali, a gente ficou apaixonado pela forma que o pastor prega, a simplicidade, a profundidade. E muito além do púlpito, a forma que ele tratou a minha casa, quando meu filho não estava bem, o pastor mandou mensagem, estava tudo bem, o nascimento do meu filho. Então, embora 3 anos, mas o que o pastor já representou e o que ele já fez por mim, eu sempre falo, eu honro muito. Eu já falo no livro de Josué, que os sacerdotes molharam os pés e o povo passou em terra seca. Então, eu honro muito quem molhou os pés para que eu e minha casa estivéssemos passando em terra seca. Então, o pastor é essa figura para toda a minha casa. E aí eu quero reverter agora, pastor Marcos. Quem é o pastor Felipe e o pastor Marcos nesse curto espaço de tempo? Na realidade, eu, como já disse aqui muitas vezes, meus irmãos, o setor 14 é um setor abençoadíssimo, de grandes expoentes da palavra do Senhor. Então, às vezes aqui, eu me sinto até um pouco tímido, porque, às vezes, quando eu levanto para pregar, eu vejo sentado Felipe, Oswaldo, Zanardo,
e tantos outros aqui, me perdoe não citar o nome dos outros, mas pastor Dário, pastor Ivanildo e tantos outros. E quando o pastor Felipe chegou, nós demos uma oportunidade para ele, porque sempre alguém chega da oportunidade, e ele foi muito feliz, uma graça para ministrar e tal. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter mais um problema aqui. Mas um problema bom, meus irmãos. O pastor Felipe é uma bênção, um obreiro submisso, ele atende agendas aí como itinerante, mas todas as suas agendas é participada para mim. Amanhã, por exemplo, ele está viajando para outro estado, vai pregar em eventos de carnaval em outro estado, fica até quinta-feira da semana que vem, mas é por isso que ele é abençoado, porque ele é humilde, responsável, um obreiro caseiro. Está aqui em doutrina, está em ceia, e isso é muito bom. Então, o pastor Felipe é uma joia para a gente aqui no 14. Uma vez a gente conversando, o senhor falou uma coisa para mim interessante. O senhor falou que todas as vezes que o pastor Felipe está no culto, tem alguém pregando, ele está intercedendo. Você vira para qualquer coisa que você está falando no culto, você vira e olha o pastor Felipe, te incentiva a pregar. Ele não Parabéns. Ele tem pregador, aliás, senhores pregadores, com todo respeito, mas às vezes eu vejo aqui, o pastor Felipe está pregando, a gente está pregando, o pastor Felipe intercedendo, ele tá se alegrando e tal. Tem irmãos aqui que ele fica olhando para aquela gadinha assim, com olhar de o que você está falando aí? Meu irmão, aprenda com o pastor Felipe, vamos adorar o Senhor. Além de pregador, para quem não sabe, eu também é escritor. Sim. Comenta um pouco, mostra para a câmera os seus livros, comenta um pouco sobre os seus livros. E aí te incentivou a escrever? Isso só tem esses 2 livros escritos? Não, tenho outros, eu vou citá-los aqui, não deu para trazer os impressos, mas só antes de falar dos livros, pegando o gancho que o pastor falou, de eu sempre estar prestando atenção na palavra e tal, eu vou recorrer mais uma vez à minha avó e à minha mãe, porque quando eu tinha 12, 13 anos, eu já ia no culto, e minha mãe e minha avó sempre me ensinou que a pessoa que está pregando ali, irmãos, indiferente do nível teológico, essa pessoa se preparou e está ali. E o mínimo que nós temos que fazer é respeitar quem está ministrando e prestar atenção, porque, infelizmente, vou dar um exemplo bem rápido aqui, eu já vi casos, meu irmão, abra sua Bíblia, 1 Reis. Irmão, 1 Reis, 1 Reis. Já deixou de receber uma mensagem de Deus por conta da troca de uma letra. Então, se você se deu a oportunidade de vir para o culto, o mínimo que você tem que fazer é respeitar quem está ministrando, e sem contar que a ministração é Deus falando contigo. Então, o pastor Marco tem uma frase que ele fala assim, Deus leva o culto a sério. Então, o ministro, a hora da pregação é a hora do culto também, é o culto em si. Então, acho que é o mínimo que nós temos que fazer, porque, infelizmente, irmão, quem não presta atenção é o mesmo que vai exigir que se preste atenção quando estiver falando. E aí torna incoerente. E se você me permite uma parte, pastor Felipe? A maioria desses são críticos, mas também quando estão ali não dão nada, né? Esse é o maior problema, né? Concordo. Só servem para ser críticos. Concordo. Mas mostra para os nossos irmãos aí os livros que o senhor trouxe hoje e fala das suas Pode levantar, mostrar a capa para a câmera ali, para eles verem. Bom, eu tenho este livro de Paulo para Timóteo, Conselhos da Sabedoria. A ideia aqui é Paulo falando sobre conselhos dentro de uma ideia de sabedoria de quem já exerceu o ministério. Basicamente, a ideia do livro é o que um obreiro aprovado por Deus, no fim dos seus dias, tem a falar a uma geração que tem muito a caminhar ainda, muito a trilhar. Quais são os perigos que essa geração vai enfrentar? Quais são os inimigos que essa geração vai enfrentar? Então, eu trato essa ideia nesse livro. Outro livro que eu trouxe é um comentário bíblico do livro de Ruth. Eu abordo o capítulo e os versículos tratando sobre contexto histórico, geográfico e cultural, para quem quer entender melhor sobre o livro de Ruth. E respondendo à pergunta do Abid sobre escrever, eu sempre gostei muito de escrever. Sempre gostei desde a escola de português, de escrever. E um dia, minha avó falou para mim que ela me via escrevendo um livro. Eu guardei isso no meu coração. E como eu já estou sempre falando da minha avó, porque é de fato minha referência, minha avó é costureira. E o primeiro livro que eu escrevi, embora eu não consiga trazer, é sobre Dorcas. Dorcas está em Atos 9, e eu sempre brinco que ficou difícil para Dorcas, porque Atos 9 é Paulo que é apresentado ali, então Dorcas fica ali, a competição ficou meio injusta com ela, né? Mas eu lembro que minha avó costurava, fazia roupa, ajudava as pessoas. E quando eu li a história de Dorcas, eu vi muito a minha avó ali, porque Dorcas não pregava, no sentido de num culto, né? Não tinha oportunidades no culto, mas as missões que ela fazia eram no seu quarto, costurando e alcançando outras pessoas. Então, eu falei, quando eu for escrever, eu vou escrever sobre Dorcas, porque eu conecto ela ali, guardada as devidas proporções,
família da minha avó. Então, o primeiro livro que eu escrevi foi porque já tinha uma promessa que eu escreveria um livro, e quando eu li Dorcas costurando e as obras dela falando através da costura, eu associei com a minha avó e aí eu escrevi o primeiro livro. Que benção. Deixa eu fazer uma pergunta. O senhor se vê pastoreando na igreja? Pastor, Você viu como pastor em Rondônia? Pastor, até é muito legal essa pergunta, porque no outro ministério eu cometi um erro. Eu aceitei pastorear com 19 anos. Eu tinha 4, 5 meses de casado com a minha esposa. E pensa, não tinha quase nada. Fui lá na cara e coragem. E eu lembro que uma das vezes que eu me frustrei na questão de pastorear, tinha 19 anos, tinha uma irmã que estava passando uma dificuldade. Eu falei, irmãos, vamos trazer alimento para essa irmã que está passando uma dificuldade. Amém. Aí eu falei assim, irmãos, fui ver os desafios de ser pastor. Falei, irmão, ninguém vive só de arroz. No próximo culto, traz 1 quilo de carne. Só que o próximo culto era numa sexta. Traz 1 quilo de carne para a gente ajudar a irmã. Vamos cair na besteira de sábado fazer um churrasco. Aí saiu a notícia que eu pedi carne no culto sexta-feira para fazer um churrasco no sábado. E aí eu falei, como que o povo, você quer ajudar as pessoas estão falando que eu tenho dinheiro para comprar 1 quilo de carne, eu não precisava pedir. Então ali eu comecei a ver os desafios do pastoreio. E um outro desafio que eu enfrentei, por isso que hoje eu sou, é que falar de você fica meio estranho, né? Mas a questão de ser um pregador acessível. Porque quando com 19 anos eu vi algum pregador, eu falei, a igreja vai amar esse pregador. Aí na minha inocência eu vou chamar. Aí eu chamava valores exorbitantes, eu falava para os irmãos, não vai dar para trazer não, eu mesmo vou pregar. Então eu comecei a pregar mesmo porque não tinha como trazer alguém. Na época era um ponto de pregação, não tinha recurso. E aí você ia falar com alguém um valor que não tinha condições de trazer, então eu mesmo ficava pregando. Então essa época que eu pastoreei, eu aprendi muito, por isso que eu até comentei com a minha esposa, acho que antes de eu ser itinerante, Deus me permitiu passar por essa experiência para eu entender os dois lados da moeda também. Entendi. Então o senhor não pretende voltar a pastorear mais? Pastor, sinceramente eu pretendo. Eu tenho vontade de pastorear. Pastorear. O senhor comentou uma coisa, e a gente conhece um pouco, o senhor já comentou isso, sobre a sua chamada que você teve que deixar para assumir. E isso é importante. Quando você olha, as pessoas acham que é da noite para o dia que se vira pastor, né? O pastor Marcos foi administrador de empresa, trabalhando no gestor, teve que, assim, Deus nos chama desocupado, verdade. Eu acho que isso é um consenso em todo mundo. Porque aceitar ou não, nós chamamos desocupado. Fala um pouquinho desse negócio. Como é que foi para você deixar tudo e acreditar no seu chamado, junto com a sua esposa? Você já comentou um pouco sobre isso, do que vocês passaram. Bídia, eu trabalhei, meu primeiro trabalho registrado, 17 anos, eu trabalhei no Pão de Açúcar como empacotador. Depois eu trabalhei na Sabesp como leiturista. Aquele que tira a conta alta na sua casa, você fica bravo, como leiturista. Depois, e tudo isso já cristão, pregando, mas eu entendi que não era o tempo. E fica um conselho, é muito importante você saber qual é o tempo também. Eu sempre digo para quem almeja itinerância, isso é bom, não é que seja pecado, mas eu preciso entender o tempo de Deus. Porque senão eu apressar as coisas, eu vou ter um ministério frustrado, porque eu quis ir além do tempo de Deus para minha vida. Então eu sempre trabalhei. E sobre renúncia, abrir mão, meus tios, eles têm uma empresa no interior de São Paulo e me abençoaram muito. Eu trabalhei 2 anos lá com eles. Meu primeiro pagamento lá, na época, com 19, 20 anos, eu lembro como se hoje, foi R$5.000. Eu falei, não, comprei um videogame e uma TV. A Rebeca ficou, imagina como que ela ficou. Eu falei, Rebeca, nós vamos morrer aqui. Eu tive um bom dinheiro com a comissão, tal. Só que isso no interior de São Paulo, uma cidade chamada Tatuí, e eu comecei a ter sonhos, que era para mim voltar. E no sonho, nitidamente, o seu chamado não é esse. Então eu louvo a Deus pela vida dos meus tios, que muito me ajudaram. E eu falei para eles, olha, eu preciso ir embora porque Deus está me chamando para voltar. Só que aconteceu nesse intervalo de tempo algo bem interessante. Quando eu vim embora, você recebe do governo auxílio, né? 5 meses, algo assim. Acabou o auxílio, inclusive meus filhos, nem minha mãe não sabe disso. Estou falando agora. Quando acabou o auxílio, eu fiquei no impasse, porque eu estava desempregado, e eu não queria pedir ajuda, porque eles me ofereceram um emprego. E aí parecia, não quer o emprego e tá pedindo. Então, exatamente. Então, foi um período difícil. Aí eu pensei comigo, tem uma história engraçada, falei, vou pegar o que eu tenho e vou vender ovo. Não, comprei ovo demais, não pensei. Eu lembro que eu ligava o
um som novo, bem longe da minha casa, porque eu tinha vergonha, né? Não foi desonroso. Uma semana o carro quebrou. Eu fiquei desempregado, muito passando dificuldade. Mas, irmão, quando Deus chama, Deus ele se responsabiliza. Eu, nessa situação, eu lembro que eu abri a geladeira, chamei a Rebeca, tinha gelo e mais nada. Falei, Rebeca, vamos orar aqui. Os irmãos brincam que é porque eu sou magrinho. Eu falei assim, eu vou jejuar e só entrego o jejum quando Deus enviar uma provisão. Por isso que foi rápido. E aí eu comecei a orar com a Rebeca, abri um jejum, coisa de 1 hora, bicho. Um amigo meu me ligou, eu falei, o senhor está vendendo Bíblia? Na época eu vendia Bíblia também. E eu falei assim, meu amigo, eu estou sem nenhuma agora. Ele falou assim, olha, eu te empresto um dinheiro, você compra a Bíblia e você me paga. Eu falei, meu irmão, não vou aceitar seu dinheiro porque eu já estou com dívida. Se eu pego o seu, não consigo, então deixa pra lá. Tá bom. Voltei a orar. Falei, alarme falso, né? E nessa oração é tão interessante que eu tinha colocado tudo no papel que eu estava devendo. Deu uns R$1.200. Tá, pra quem não tinha nada, né? Sim. Orei, esse amigo me ligou. Passou coisa de 10 minutos, a Rebeca bateu na porta. Provisão, chegou, né? Falou, quanto meu? Eu falei, 1.200. Ela falou, põe 1.280 e acabou o gás. Aí eu chorei, falei, meu Deus, eu tô orando, a coisa tá piorando, né? E aí esse mesmo amigo que me ligou 1 hora antes, me ligou de novo. Eu falei, na época não tinha Pix. Ele falou, não sei o mistério que você tem com Deus, mas eu te liguei, você falou que não tinha dinheiro, eu fui pro meu trabalho, eu sou motorista. Só que eu não dirigi muito para minha patroa esse mês, e ela me fez fazer um serviço de jardinagem. Eu não sei se ela ficou com medo de eu processá-la. Ela me chegou na sala dela e me deu R$1.280. Quando eu fui depositar, Deus falou para mim assim, por que você ligou pro meu servo para saber que ele tá precisando de alguma coisa? Você vai depositar esse dinheiro na conta dele. Então eu falo até emocionado, porque assim, o ministério não é sobre riqueza, assim, não. Sim. É crer que se você de fato se entregou, se Deus te chamou para isso, ele se responsabiliza. Então foi o dinheiro que eu precisava. Um aviso para os pregadores aí, né? Vai ter com a formiga ou preguiçoso, porque não é assim não, viu? Deus tem o endereço certo. Isso é bênção. O senhor comentou na pregação de hoje sobre o garçom, sim, o cozinheiro, a intelectualidade, o intelecto, sim, e a chama. Manter a chama acesa. E como manter essa chama acesa dentro de uma sociedade tão intelectualizada quanto a nossa, de um grupo de jovens, eu digo, gama de jovens, né, que frequentam os nossos cultos, mas vêm com a igreja com a cabeça bombardeada das filosofias lá de fora, alguns até titubeando na fé. O que o senhor vê nessa geração de hoje, como pregador, para manter essa chama acesa? Bom, boa pergunta, meu pastor. O texto em que eu fiz menção, Paulo admoesta a Timóteo dizendo que ele deve preservar, manter a chama que foi depositada nele. Sim. E na ministração eu citei que um dos conselhos de Paulo é o que Deus colocou em você, você precisa cuidar disso, não precisa trazer novidade. Então, infelizmente, eu vejo que hoje, para atrair alguns jovens, muitos estão tentando trazer muitas novidades. E enquanto que, irmão, o evangelho é poder de Deus. Então, o que fazer para atrair esses jovens? Irmão, orar, jejuar e ler a Bíblia, porque como consequência disso, o poder de Deus vem sobre o nosso culto. Esse jovem, ele vai ficar extasiado, falar, isso é culto, isso é Deus. Então, acho que não é trazer novidade, é lembrar de quem Deus é, estudar a palavra de Deus, ter a oração como base. Perguntaram constantemente a Deus, né? O que é mais importante, orar ou ler a Bíblia? Tinha um passarinho voando, eu pergunto aquele passarinho ali, o que é mais importante, a asa esquerda ou a direita? Então, a oração, a palavra tem que andar em comunhão junto. Então, eu sempre digo que, geralmente, quando alguém me faz essa pergunta, parece que o meu conselho é muito chato ou muito batido, mas é porque não tem novidade. Oração, ler a palavra de Deus, expor a palavra de Deus, como consequência disso, o culto vai ser um culto poderoso e avivado. E esse jovem que está chegando e fala, isso é poder de Deus? Eu quero isso para mim também. Então, não é trazer novidade, é manter o fogo que Deus acendeu. Não é a gente trazer novidade. Por isso que eu digo e reitero. Pode parecer que, infelizmente, pastor Marcos, eu percebo que as pessoas querem uma resposta que vai trazer novidade. Algo que elas nunca ouviram. O que a gente vai fazer? Traz algo novo aí. E por exatamente isso, que cada vez mais a gente tem trago novidades e vai exatamente ao contrário. Não é trazer novidade. É buscar onde que perdeu. O que a gente precisa retomar? Oração, leitura, palavra de Deus, exposição da palavra, consequência, poder de Deus. E quem mesmo fala, pai, você viu? E nós não somos sensacionistas, né? O cego enxergou.
Aquele rapaz dava um trabalho lá para a mãe dele, se converteu. Isso é o poder que atrai. Então, qualquer outro método, não que seja errado, pelo amor de Deus, gente, usar outros métodos, não é isso. Mas estou dizendo que a essência é o poder de Deus. E o poder de Deus também. Você foi muito feliz como você disse hoje, né? Uma frase de J.M. Barnes. Deus não unge projetos, Deus unge pessoas, né? Então, os projetos não resolvem. Exatamente. Né? As pessoas ungidas é que resolverão. Não são. Tanto que, bem citado, a gente vê no Evangelho de Jesus Cristo, eu sempre falo que, irmão, o poder de Deus é algo tão interessante que, se a gente analisar as falas, a pregação de Jesus, alguém vai dizer, é muito simples. Jesus não faz assim, Jesus, o demônio estava lá, sai, o demônio embora. Segue, enxerga, porque poder é o poder. Eu tenho uma pergunta para o senhor, pastor Marco, dentro desse assunto que a gente fez. Essa busca por novidade, que é tão eminente em nosso meio, é um problema, e aí entenda, o senhor vai entender o problema, é um problema do púlpito para baixo, da igreja live, ou é da igreja para cima, ou é um mix? Não, na realidade, Abidiel, esse é um problema da sociedade, do ser. Eu disse aqui domingo passado que um escritor francês disse que nós passamos da modernidade, nós estamos hoje na pós-modernidade. E a pessoa está numa busca desenfreada para a realização dos seus desejos, dos seus objetivos. E isso faz com que a pessoa fique atrás de novidades. Ela não tem raiz, porque ela quer satisfazer o seu desejo. Aí eu vou voltar lá naquele salmo muito conhecido, de cor e salteado, que a gente lê por ler, o 23. Quando Davi diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ou no original, de nada terei falta, ele é a minha suficiência. O que Davi está mostrando para nós aí? Que não é o imediatismo, é o essencial. Né? Então, essa busca desenfreada pelo imediatismo, é o exemplo do filho pródigo. Né? Levantou, quebrou os... Quer dizer, na cultura judaica, o pai quebrou os pratos, ele pediu herança de um pai vivo e foi embora. Quer dizer, satisfazer o seu ego, satisfazer a si mesmo. Então, hoje nós estamos vendo que a sociedade que nós estamos é uma sociedade pós-moderna e está buscando desenfreadamente realizar o seu melhor. Aí o jovem nosso vai para a faculdade e ele tem aquela vida recatada na presença do Senhor, uma vida cristã, mas ele vê lá uma colega que sai, vai curtir, vai para uma balada, vai beber, vai fumar uma droga, aí ele acha que esse é o caminho. Então, hoje, esse é o maior problema que nós temos. Nós esquecemos que Deus preenche o nosso espírito e a nossa alma. E a bênção de Deus vem sobre a nossa vida. E às vezes nós queremos preencher a nossa vida com as coisas terrenas. Por isso, Jesus disse, buscai primeiro, a palavra de Jesus diz, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que comeremos, o que beberemos. Então, Deus supre a nossa necessidade. Então, a nossa essência hoje tem que ser mudada. Essa nova sociedade que nós temos hoje, essa juventude que está chegando aí, e até alguns irmãos já antigos também, precisa ser mudada. Eu falei aqui ontem no nosso programa, a pessoa está tão desenfreada para buscar a realização, pastor Felipe, você deve conhecer isso, às vezes você vê pessoa que ela não tem nada, ela está no vale. Aí ela se busca a Deus, se humilha a Deus, está com Deus. Quando Deus começa a abençoar, elas largam a Deus e vai curtir o que Deus deu. Você entendeu? Buscou desenfreadamente uma realização apenas, e não uma estrutura para estar na presença do Senhor. Aí eu volto lá para o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí é o seguinte, ele supre tanto a minha necessidade, que ele me faz deitar em verdes pastos. Ou seja, verde espaço fala de vida, que é verde, tem vida. Então, ele deixa a minha vida suplantada, sossegada. Quando eu preciso sair na labuta, ele me guia pelas veredas da justiça. E aí, no final de tudo, ainda lá no 5, ele diz assim, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice se transborda. O que ele está dizendo? O Senhor é tão minha suficiência, que até para as más conversações o meu ouvido já está tapado. Ou seja, lembra aquela história do sapinho que estava tentando subir uma montanha, e o outro olha dizer, não, a gente não conseguiu, não conseguiu. E o outro foi subindo. Não, mas não dá. Aí disse que quando chegou lá em cima, o outro, que eles muito custos depois chegaram, aí
começaram a perguntar, por que ele conseguiu tal? Aí o outro veio e disse, você esqueceu que ele é surdo? Glória a Deus. Glória a Deus. Se me permite, Claro. pegando o gancho que o pastor falou, sobre buscar a Deus, né? Um dos meus livros preferidos, eu até acho um tanto quanto estranho, é o livro de Eclesiastes. Porque eu costumo definir Eclesiastes da seguinte maneira, né? O sábio, Salomão, está dando conselho para quem quer falar para uma assembleia. A ideia de Eclesiastes é essa. Quem quer falar a um público, né? E o conselho que ele dá, aí a gente tem que pensar quem é que está falando. Quem está falando aqui de Eclesiastes já é o Salomão, sábio, na sua alta idade. Então, com todo respeito, não é alguém que não teve condições e está dizendo para você assim, olha, tudo é vaidade. Não, quem está dizendo é alguém que conquistou tudo. Salomão mesmo escreveu que ele teve muitas construções, todo tipo de fazenda, muitas mulheres. Então, o que uma pessoa que tudo que essa geração almeja, na verdade, conquistou? Ele teve tudo que essas pessoas almejam, né? Essa vida supérflua. Tudo ele conquistou. E aí, no fim da vida de alguém que conquistou tudo, o que ele tem a dizer? Ele poderia dizer assim, olha, realmente corram atrás disso, porque é suficiente, isso foi muito bom. Ele começa exatamente dizendo, vaidade, vaidade. A palavra hebraica para vaidade ali é sopro. Então é como se ele estivesse nos aconselhando a quem fala uma assembleia, ou seja, todo pregador deveria estudar Eclesiastes pensando, o que eu vou falar para aquela igreja? E exatamente o contrário do que muitos têm falado, com respeito. Tem falado sobre acumular tesouro, riqueza, fama. Só que quem já viveu e adquiriu e teve tudo isso, falou, olha, tudo isso é um sopro. E aí em Eclesiastes ele fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Isso é interessante. E a gente... É engraçado que às vezes a gente conversa, né? A gente sonha em ter um carro X, aí você tem, e você fala, tipo... Pois é. E aí é que entra a questão do preenchimento do evangelho. Esse confronto diário de que, tudo que se tem é com a graça de Deus, com a permissão de Deus, somos garçons, mordomos, né? Como Jesus falou, né? Mas olha, veja qual é o poder da palavra. Aonde é que você vai hoje, em qualquer reunião da sociedade, que numa palestra, com muito seu parecer for um cara dinâmico, ele vai te fazer sorrir. Né? Sim. Às vezes usa algumas palavras de efeito te fazer raciocinar. Sim. Mas você imagina no culto em que você sorri, chora e se alegra. É só mix, né? É só na presença de Deus. Te confronta, Mas por exemplo, a exemplo hoje. Eu vou ser sincero, irmãos, a gente tem que viver o que a gente está falando, o Evangelho. Eu tenho passado algumas situações do meu ministério. Ontem fui falando aqui sobre a minha postura de apoio a obreiros. E eu não sei, Felipe, se Deus está me dando uma orientação para mudar a minha postura. Eu sou muito investidor em ministérios e tal, mas eu só tenho me decepcionado. A cada dia eu tenho me decepcionado. Não que são obreiros que estão pecando, graças a Deus, não é isso. Mas são pessoas que você olha e às vezes você não entende o que essas pessoas estão esperando, porque líder é líder. Né? Você pode ver Paulo, aí você pregou hoje sobre Paulo falando com Timóteo, você trouxe num viés mais sadio, mas não analisada com peso de seriedade, as pancadas no bom sentido que Paulo está dando em Timóteo. Ô Timóteo, ninguém despreza a tua mocidade, rapaz, o que você está pensando? Você entendeu? E Timóteo não esperneou, não quero mais, parei por aqui, morri no meio do caminho. E hoje não, hoje as pessoas elas querem ser... Eu falei outro dia lá no Belém, conversando com os irmãos, que se eu fizesse com os meus obreiros um texto, não que foi ruim, tá? Não foi ruim não, viu? Um texto do que o pastor Américo fez para me formar como obreiro, muitos deles hoje estavam fora. E hoje, Deus usou você assim, você não tem ideia. Porque, não que Deus não tenha te usado em outras vezes, mas eu digo, hoje, você sem saber de nada, Deus te deu, sabe, direção do céu para trazer o que você trouxe aos nossos corações. E Paulo falando ali, que todos me deixaram, né? Todos me deixaram, mas eu fico feliz que tem um Felipe e um Abidiel por aqui. Glória a Deus. E isso é um... Pegando um trecho de um estudo aqui, e aí, permissão rapidinho para sair um pouco da nossa série espiritual. Tal. Isso é um problema da sociedade, né? Que eu, como gestor de empresa, a sociedade está assim. É assim. Chega e acha que pode sentar na sua cadeira. É verdade. É verdade. E esquece do mais importante, a experiência é que te forma. Se você não tem ouvido para ouvir o mais velho, você também não pode requerer que os novos também te ouçam. É isso aí. Isso foi um conselho para todos. E, aliás, isso é muito sério, porque você veja só,
Se você se dispõe a ser discipulado por alguém, não aceita que essa pessoa discipule você, então você não dispôs a nada, né? Então, quer dizer, a pessoa te discipula e você acha que é razão de você pular fora. E outra coisa que eu aprendi, também trago do meu viés profissional administrativo, você tem um líder. Então, meu amigo, hoje eu tenho a liberdade, graças ao Deus, agradeço ao meu pastor presidente e vice-presidente, mas é rotina da secretaria. Escola bíblica começa em setembro. Consagração em outubro. É rotina. Eu poderia simplesmente chegar em setembro e sair distribuindo as informações. Eu vou até os meus presidentes. Pastor, estamos perto de começar a escola bíblica. Podemos fazer os convites? Quem que o senhor vai convidar? Pastor, vamos consagrar obreiros. Podemos mandar os informativos? Eu sou subordinado, irmão. E às vezes me chamam a atenção. E quer dizer, as pessoas não têm hoje preparo para ser chamada a atenção. Elas querem sempre que você sempre, sabe, ajuda. Não, tá bom, tá bom. Não. O bom líder não é o que manda, é o que faz. Mas ele não deixa de ser o líder. Né? Tanto que assim, pastor, bem dentro do que o pastor está falando, sobre você ser servo, ser obediente a uma liderança, isso é um padrão que Deus institui. Na verdade, você vê que Josué não caiu de paraquedas. Josué capítulo 1, nós vemos que Deus fala, Moisés é um grande líder. Só que a Bíblia fala assim, Moisés, meu servo. E Josué, que foi o sucessor de Moisés, um grande líder, como é que a Bíblia reconheceu e levantou Josué como líder? Dizendo assim, Josué, servo de Moisés. Ou seja, Josué servo foi do servo, né? Servo do servo. E você vê que o próprio Josué, às vezes, Moisés repreendendo ele, como da vez que um ou outro tenta proibir alguém de profetizar ou coisa do tipo, Moisés repreende ele. Você não vê Josué falando, agora eu não estou mais com Moisés. Porque eu penso assim, uma opinião minha, se eu falo, pastor, o senhor pode me discipular, e eu não aceito que ele me discipule, na verdade eu não quero ser discipulado por ele. Eu quero, com todo respeito, usá-lo como trampolim. Exatamente. É a escada. Entendeu? Então, assim, ser discipulado é você, como o pastor bem falou, Paulo não era discipulador de Timóteo. A carta, se você vai a fundo, é uma carta de dureza. Mas você não vê Timóteo esperneando. E aqui eu quero deixar bem claro, não é porque o líder está te, às vezes, amassando, o próprio Paulo chamava Timóteo de amado filho. Então, a carta de Paulo a Timóteo teve muito carinho. E a gente confunde. Se está sendo duro, não é ausência de carinho. E outra, pastor Felipe, forja não é brincadeira. Você já viu forjar um ferro? Vai no fogo, vai na marreta. Vai na marreta, Não é como fato, vai no né? fogo. Se forja como Né? fato. Sim, isso é forjar. Né? A lâmina de uma faca. Como que o cara faz para fazer uma faca? Ele pega uma barra de ferro, vai lá, começa a aquecer, aí vem aqui, marreta, volta pro fogo, marreta, e ainda tem mais. Sofreu no fogo, sofreu aqui, tem um detalhe, ele vai passar no esmeril. Aquela nossa velha frase, pastor, todo mundo quer andar no carro que nós dirigimos, mas não quer assumir os boletos que a gente tem. É verdade. O próprio Josué, porque assim, Josué foi o sucessor de Moisés. Eu sempre falo, você quer ter o que ele tem, mas você tem que aprender a renunciar ao que ele renunciou. Porque antes do 3, Deus falou para Moisés assim, tira a sandália dos seus pés. Só que Josué 5, Deus foi Josué, tira o sapato dos seus pés. Você é sucessor dele, você vai ver o que ele abriu mão aí. Né? Tem uma grande frase que diz que a humildade abre porta que os arrogantes fecharam. Glória a Deus. Então, esse é um conselho que eu levo o resto da minha vida e eu tento sempre seguir nesse conselho. Mas eu entendo também isso tudo, pastor Felipe, que é o seguinte, na verdade, a falibilidade do homem. Né? Não que isso corrobore as atitudes erradas das pessoas. Estou aqui dando remédio para as atitudes erradas. Mas você vai ver, Pedro, fique em paz, Senhor. Qualquer um que chegar aqui, eu já treinei capoeira, tô afinadão, que está na meia-lua. Pode deixar comigo. Quando chegaram lá que Jesus está sendo... Vem cá, você não é um deles? Eu? Não, você está equivocado, nunca vi, nem sei quem é. Longe de mim, né? Aí lá embaixo, então quer dizer, são pessoas que te prometem o mundo, mas te virarão as costas, né? É que só que eu não sou Jesus, né? Esse é o problema. E a vantagem, acho que a grande vantagem de Pedro é que reconheceu. Lá na frente ele, você sabe que eu te amo. Eu errei, eu pisei na bola, mas você sabe que eu te amo. As 3 perguntas agaspa-me, agaspa-me. Aí ele responde, filéu, sim. Né? O senhor sabe de todas as coisas. O verdadeiro amor é esse. Então. Mas, pastor Felipe, deixa eu cortar o vídeo aqui, também o nosso apresentador.
Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O senhor já foi confrontado por alguém pós-pregação sua, e até mesmo Deus ter te usado numa profecia, numa mensagem, assim, o senhor já foi confrontado no púlpito, desceu do púlpito e a pessoa vai até o senhor? Já. Inclusive, teve 2 cenários. Um foi até engraçado, porque eu pregando, eu falei assim, irmão, diga pro seu irmão, eu tô contigo, vamos até o fim. Terminei de pregar, o irmão me chamou. Falei, seu irmão, você tem que tomar cuidado com o que você manda repetir. É sempre assim. Porque, ó, se fosse um conselho, você tem que tomar cuidado. E assim, até o Zanardo postou esses dias que algumas críticas não é inveja, que a gente precisa ouvir e melhorar mesmo, sim, né? Sim. Só que nesse caso, o meu falou assim, tem que tomar cuidado. Mas por quê, meu irmão? Eu tô aqui pra ouvir. Eu não gostava da pessoa que tava do meu lado e você mandando eu dizer que tá... Então, assim, foi sem fundamento, né? E uma outra citação que eu estava ministrando, e quando eu terminei de ministrar, o irmão me chamou, aí falou assim, irmão, tudo que você pregar, você precisa citar todas as referências, porque alguma coisa que você falou, eu já vi em algum lugar. Eu falei, irmão, se eu for pregar e citar toda a referência de tudo que eu estou falando, vai ser mais uma aula do que propriamente uma ministração. Então, assim, tem críticas que, de fato, você tem que ouvir, aprender a falar, realmente, aqui eu errei, preciso melhorar. Só que tem gente que vem te confrontar, como aqueles teólogos antigos, né, que procuravam pelo em ovo, né, piolho em cobra. Então, você tem que ter... Pastor, no começo da nossa conversa, falou sobre o sapo, que era surdo, né? Tem um conselho que eu levo comigo da Bíblia, que eu sei que Saul cometeu muitos erros. Mas, na minha humilde opinião, Saul começou até que bem. E tem um texto de Saul ali que eu levo para a minha vida, gente. Fala que os filhos de Belial chegaram até Saul e disseram o seguinte, não reinará sobre nós e não te daremos presente. Só que o termo filho de Belial significa literalmente pessoas que nunca construíram nada. Pessoas que não fizeram nada da vida. Sim. Aí eu penso assim, Saul, melhor dizer, né? Não sei se falei Salomão, mas Saul. Ele tinha um reino inteiro para cuidar agora. Pensa o tanto de problema o cara tem ali na mente, né? Aí quem nunca construiu nada, eu vou te dar presente. Só que tem um versículo que eu levo para minha vida. Está escrito assim, ó, e Saul se fez de surdo. Pronto, você vai reinar, você... Ele viu de quem estava vindo, então eu falei disso. Mas realmente, por exemplo, um dos motivos que eu não gosto que me transmita pregando, porque, óbvio, a mensagem ela é inspirada, mas a gente estuda, analisa a exegese do texto, pega os exegetas que comentam sobre aquele assunto, e às vezes você pega até o viés daquele exegeta, porque não tem o que traduzir ali, você não tem o que mudar. Aquilo está dizendo o texto. Então, se eu for ficar aqui, segundo disse Bacon, segundo disse Champlin, segundo disse Zezinho dos Cocos, a gente vai ter uma mensagem de 4 horas. Então, para eu não me apropriar dessa estrutura intelectual, é uma das coisas que eu não deixo também transmitir. E não acho também que há condições de você pregar desta forma, de ficar citando as suas fontes e tal. Mas tem coisa que você falou em outras mensagens aqui que eu tenho anotado, que eu vou pregar lá, segundo o pastor Felipe, no dia 10/5/2024, às 19 horas e 54 minutos, ele disse isso lá no Jardim Ângela, no culto da família, no domingo. Não dá, irmão, não funciona. E com todo respeito, pastor, eu acho que, agora com muita cautela que eu vou dizer, eu acho que revela um pouco a prepotência. Porque eu falei... Aí ele tem que falar que fui eu que falei. Não. Então, acho até que porque nós aprendemos uns com os outros. Né? E outra, viu? Eu vou até falar aqui para você que às vezes está criticando o pregador, você ouve que ele falou uma coisa que o outro falou, eu estou falando coisa aqui que Paulo falou, que Timóteo falou, que Tito falou, que não sei quem falou, que um monte de gente falou, viu? Ninguém descobriu a borracha, não. O que a gente precisa pedir a Deus é inspiração. A palavra já está revelada, o cânon está fechado, a Bíblia já tem a sua capa ulterior. O que nós precisamos é inspiração, para trazer o assunto e aplicar ele para as pessoas. Depois dá um replay na mensagem e lembre-se que o cozinheiro só garçom, né? Só garçom. É isso aí. Pastor Felipe, Semana de Pentecoste, o que significa para você, você que viaja, sabe? Como é que você enxerga esse trabalho? Semana do Pentecoste. Glória a Deus. Bom, primeiro, por ser pregador, estou na itinerância, mas aí são particularidades de cada um. Mas eu amo pregar na minha igreja, estar aqui. Por mais que eu possa receber, é muito honroso, eu amo pregar em outros lugares, mas eu acho que você pregar na sua casa, com todo respeito pelas outras, tem uma responsabilidade maior, porque você está na sua casa, você recebeu esse convite. O profeta da casa. E a Semana de Pentecoste, como eu falei no começo, você está aí desde o começo da gravação, nós já assistimos em casa a Semana de Pentecoste. E nós víamos, e era minha avó, você vai pregar lá um dia. Então, não no sentido, irmão, de exposição e tal, mas porque é um evento que Deus tem feito.
prodígios, maravilhas, e eu tinha um desejo no coração, sendo bem sincero, irmão, de participar. Ano passado eu tive o privilégio de participar. Sim. Tanto que, irmãos, acho que assim, a gente não pode passar a imagem de super crente. Sim. Quando o pastor me convidou, irmão, rapaz, meu Deus, que honra. Então, assim, fazer parte, só o ato de cooperar e de estar aqui, já é uma honra. Mas ministrar, e aqui o Abel vai ser muito legal, a questão de ser filmado, que a minha avó, minha mãe, quando elas moram longe, minha avó não pode sair de casa mais, está debilitada. Senão, minha avó vai me ver pregando num evento como esse. Então, não só para quem participou aqui, mas a forma que esse evento é divulgado e é conhecido, é sinal que... Cito uma frase do próprio Gamaliel em Atos, né? Tentando parar a igreja, o povo para. Gamaliel falou assim, gente, não mexe com esses rapazes, perdão da expressão, com esses meninos não. Porque se essa obra não for de Deus, vai acabar. Mas e se ela for de Deus, vocês estão tocando no que é de Deus. Então, obviamente, mano, essa obra é de Deus, e Deus tem abençoado. Fazer parte disso, como garçom, como bem foi falado, eu sei minha posição no reino de Deus, é maravilhoso. E é que os irmãos estão aqui, mas por eu ser das comunidades em volta, eu sei a repercussão que os cultos aqui têm. Todo mundo fala muito sobre isso, participar. E aí fica também um convite para que vocês possam vir nos outros dias. Agora, do outro lado, rapidinho. O senhor, pastor nesse setor, que é a Semana de Pentecostes para o pastor Marco? Olha, na realidade, um dos motivos é óbvio, buscar de Deus um avivamento, um renovo para a igreja, até porque no meu tempo de juventude, pastor Felipe, você ainda está muito novinho, mas a gente tinha muito trabalho no carnaval, de retiros, estudos bíblicos, consagrações, trabalho de Deus batizado com o Espírito Santo. Parece que nós estamos pregando que não somos sensacionistas, mas estamos virando, né? É muito raro hoje a gente fazer trabalhos nessa linha. Eu também não sou muito fã, embora respeito que ele faça, porque se for fazendo, está na direção de Deus, então isso aqui não é doutrina para ninguém. Às vezes a preocupação daquele pregador de ficar trazendo as pessoas para frente. Aquilo que o senhor fez hoje, eu também acho muito plausível. Deus, quando tem que operar, Deus me batizou, eu estava no banco. Eu não estava lá na frente no púlpito, eu estava lá no fundo no banco. Quando o pregador começou a orar, Deus me batizou lá. Então, a Semana de Pentecoste, embora é um trabalho que o setor 14 tem tradição, sim, vocês vão ver no vídeo de abertura da chamada do trabalho de Pentecoste, nós anunciamos lá, e nosso pastor presidente esteve aqui abrindo esse trabalho. E, então, um dos motivos é trazer a tradicionalidade do setor 14. A outra dela é porque eu quero crer que ainda que mais moderno que estamos, aliás, estamos muito modernos, né, gente? Nós ainda não estamos pulando o carnaval, pelo menos na grande maioria, né? Mas é que a rede social está tão complicada que há poucos dias eu vi algumas pessoas em bloquinho de carnaval. Meu Jesus amado, deixa esse negócio para lá. Então, nós não estamos pulando o carnaval. Então, o que o crente faz num feriado como esse? Aqueles que não viajam, né? Porque o crente basta hoje só dizer que chegou sábado, né? Ele já quer viajar. Vou voltar à minha fala sobre pedir para Deus abençoar as pessoas. Deus abençoa, te dá uma casa de praia, todo final de semana você tem que ir para a praia. É incrível. Bom, mas deixa para lá. Cada um desfrute daquilo que Deus lhe deu. Então, a Semana de Pentecoste é isso, Abidiel. É a ideia de esses irmãos que querem mais de Deus poder ter um lugar para eles irem adorar. E eu louvo a Deus que ontem nós estamos com a casa muito bem cooperada, hoje também, né? Isso é muito bom para todos nós, porque os irmãos estão com sede de Deus. Você vê que esse pessoal que está com sede de Deus. E tanto o pastor Oriosvaldo ontem, quanto o pastor Felipe Silva, né? A gente fala Felipe, mas Felipe Silva, tanto foram usados por Deus. Então, eu tenho certeza que esses demais dias serão uma bênção, que nós temos aqui outros grandes homens de Deus que irão falar. E o senhor estava falando aí, me fez lembrar, o senhor chegou aqui, a gente começou a usar o senhor para nos ministrar a palavra, mas eu só lhe coloquei aqui na escola bíblica, né? Você ainda não tinha falado da Semana de Pentecostes, né? Não. Verdade. É que a gente já está tão acostumado com ele, parece, né? Parece, os eventos parecem que são conhecidos. Aliás, meus irmãos, aproveita aqui um spoiler para você, viu? Vem aí a nossa escola bíblica, a nossa EBD, ou a nossa CBS, né? Setor 14, né? EB, Setor 14. Muito em breve, tá bom? Isso é benção. Estamos chegando ao final. Conversa boa é assim, passa rápido. Nem parece que passou, né? 40 minutos, não parece que passou comigo. Pastor Marcos tem aquela pergunta-chave.
Pastor Felipe, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Esses dias eu tive o privilégio aqui de ser convidado pelos meus jovens da sede para participar com eles num café, batendo um papo com a juventude. E o coordenador dos nossos adolescentes local aqui, o presbítero Ezequiel Júnior, ele estava dando uma palavra aos adolescentes dele, ele fez uma pergunta para os adolescentes dele que depois fizeram lá para mim. E eu quero fazer para o senhor, Abidiel, e para todos os nossos ouvintes aqui. O que é Deus para o senhor? Glória a Deus. É uma boa pergunta e corroborando com essa pergunta, tem um livro, Conhecimento do Santo, W. Tozer. Ele inicia o livro dizendo o seguinte: quando alguém te responder o que é Deus para ele, fique atento a essa palavra, porque vai falar muito sobre quem é essa pessoa. Uhum. Então, a gente corrobora com essa Sim. ideia, né? Então, não chovendo no molhado e não pegando um gancho do pastor, quando alguém faz essa pergunta, sempre se Salmo 23. Quem é Deus para você? O Senhor é meu pastor. Ele é a minha suficiência. Agostinho de Hipona tinha uma frase que dizia o seguinte: Deus, o Senhor nos criou para ti. E a nossa alma só vai descansar quando descansar em ti. Então, Deus para mim é absolutamente tudo. Ele é a fonte da minha paz, a fonte da minha calmaria. Eu até costumo dizer que assim, tudo que eu tenho foi Deus, obviamente, através da igreja. Rebeca, casei com ela, sempre da igreja. Meus filhos nasceram na igreja. A minha profissão hoje, eu sou professor de teologia. Se não tem igreja, não tem teologia. Então, Deus é exatamente tudo para mim. Desde a minha salvação, a quem me deu a fonte de renda, quem me deu a família. Então, eu sempre digo que tudo que Deus faz em nós, Ele faz com um propósito, para que Ele seja glorificado. Isso é benção. Eu vou roubar uma pregação do pastor Marco, que ele vai lembrar. Deus é o ar que eu respiro. E se um dia eu parar de respirar, eu não tenho mais... Deus para você é o ar que você respira. Pois é, Deus para mim, meus irmãos, também eu vou na mesma métrica que o pastor Felipe. Deus é minha essência. Eu só estou aqui, eu só conheço esse mundo e conheço a parte física minha por causa de Deus. Né? E se não fosse Deus, eu nem existiria. Por isso que o salmista, no Salmo 63, ele diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus. A minha alma tem sede de ti, e a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Ou seja, ele está dizendo assim: tu és o meu Deus. A minha carne te deseja. Quer dizer, para eu poder estar em carne, eu preciso de ti. Mas a minha alma tem sede de ti. Glória a Deus. Então, Deus é minha essência. Né? Eu acho que é isso. Que benção. Pastor Felipe, eu vou entregar para o senhor aqui Aqui é setor 14. uma lembrança É terrível. que, patrocinada pelo nosso querido coordenador desse evento, Abidiel. O senhor tem percebido que o nosso povo vai estar muito bonito com as camisas polo e tal. E ele tem preparado uma lembrancinha para cada um dos nossos pregadores pastor. e cantores. Glória a Deus. Aliás, você, meu irmão, que está nos assistindo, você deve ter visto nos nossos cultos, nossos pessoal estão com a camisa polo, a coisa mais linda, com o logo da nossa igreja na manga, com a chama do Pentecoste, nas costas escrito semana semana de... Como é que é? Semana de chama... Essa chama não pode se apagar. Essa chama não se pode apagar. Semana de Pentecostes, essa chama não se pode apagar. Se você tiver desejo de adquirir essas camisas, nós também vamos vender para você. Você pode entrar nas redes sociais aí, nos nossos canais, e mandar mensagem ao nosso pessoal que mexe com a rede social, vai te dar um retorno, você dá um meio de contato, dê o número da sua camisa, e conforme for o que você comprar dessa camisa, você está nos ajudando a patrocinar esse evento, que são 7 dias aí de eventos, e é dispendioso, mas vale a pena, viu? Não é despesa, não. É investimento no reino, viu? Você estará nos ajudando. Pastor Felipe, receba essa lembrança em nome aí da nossa equipe. Pode? Pode. Vontade. Aqui o senhor Fazer pode inveja, tudo, só não pessoal. pode pecar. Mas se pecar, ainda tem um advogado. Rapaz, olha. Olha aí. Eita! Inclusive, quando eu estava vindo para cá, a Rebeca fez um perfume, estou até arrumadinho, uma turma cheirosinha. Muito bom. Olha aí. E aqui aí, a camisa. Você abre e mostra para os nossos Agora. irmãos aí, já que o senhor ganhou uma camisa da chama do Pentecostes setor 14. Está aí, meus irmãos, olha aí. Olha que coisa linda. Mostra as costas aí, pastor Felipe. Tá aí, na manga.
Na manga você vai ver o logo da nossa igreja. Nossa, E é uma razão. lembrança boa, uma camisa boa, de malha boa. Muito Bom, bom. eu acho que é isso, né, o querido É. Abigail? Pastor Felipe, suas considerações, olhando lá para aquela câmera que é sua, suas considerações. E tem uma frase que eu acho que é tua, que fala sobre o coração neutro. Se o senhor puder deixar ela aí. A necessidade, Sim, eu acho, de sim. ter coração neutro, que o senhor sempre fala. Bom, essa frase, basicamente, é uma construção de uma ideia, né? Que eu tive um grande amigo, inclusive o Sérgio, e eu falei para ele, rapaz, às vezes a pessoa te critica, te elogia, e ele falou para mim, Felipe, o servo tem que ter um coração neutro. Eu falei, como assim um coração neutro? Quando te aplaudir, seu coração é neutro, aí você não vai se achar mais do que você é. E quando estiverem falando mal de você, seu coração é neutro e você não vai deixar de trabalhar porque alguém está falando de você. Então, essa foi uma das máximas que ele me ensinou, e aí não só na igreja, mas de modo geral, eu levo isso para a vida. E como consideração final também, uma coisa que eu aprendi muito aqui no setor, e eu valorizo muito, sempre que tem um trabalho, irmão, cita-se o nome de muitas pessoas que trabalharam envolvidas nesse trabalho. Então, eu quero louvar a Deus para que tudo isso possa estar acontecendo. Tem muitas pessoas por trás das câmeras, literalmente os garçons, né? Os garçons que muitos não estão vendo nas imagens, mas que estão fazendo isso acontecer. E também quero louvar a Deus por muitos amigos que mandaram mensagem, que estavam orando por mim. Quando alguém falar, Deus vai te usar, eu já mandava. Então, tira um momentinho aí do seu dia, ore por mim. Então, todas as pessoas que oraram por mim, que fica o meu grande abraço, um agradecimento, que eu costumo dizer, só a título de finalizar, que, infelizmente, às vezes a gente deixa a oração como um último recurso. E a gente fala de uma forma pejorativa. Talvez possa ser que seja por isso. Já fiz de tudo, agora só me resta orar. E esse só me resta parece tão normal. A oração é muito poderosa. Muito obrigado por todos que oraram e que continue orando para que esse ministério, para que esse evento, para que a Semana de Pentecostes continue alcançando muitas outras vidas. E, pastor, uma vez mais, muito obrigado pela confiança que o senhor teve na minha família. Deus abençoe a Abigail. Nós te agradecemos. Sentimos honrados com a sua presença. Pastor Obrigado. Marcos, uma vez mais, muito obrigado. Nós sempre reiteramos, irmãos. Nós só estamos aqui porque existe um pastor que é líder e que nos dá oportunidade. O privilégio é ter a oportunidade de fazer algo para Deus. Às vezes a pessoa acha que é clichê e que eu estou puxando o saco do pastor Marcos. E mesmo se eu tiver, eu puxo mesmo. Mas é uma realidade. Líder, ele te deixa trabalhar e você, como servo, sabe o que o seu líder espera. Então, é um privilégio estarmos aqui ajudando um pouquinho que seja, por uma semana que seja, o pastor Marcos. Eu sei que nessa uma semana é um pouco aliviado, né? Muito obrigado, pastor Marcos. Vou mandar um abraço para minha amiga, minha pastora e minha irmã, a pastora Flávia. A pastora Flávia é uma bênção na minha vida, na vida da minha família. Nós amamos muito o pastor Marcos, a pastora Flávia, e que Deus continue abençoando. Obrigado a toda a direção do AD14, do estúdio AD14, como o senhor falou, tem muita gente por trás. Camila, minha esposa, também te amo. Se eu estou aqui, ela está segurando a ponta lá em casa, com a minha pequena, é o que o senhor falou, e é importantíssimo. Às vezes, as pessoas não veem a nossa esposa na linha de frente e acham que não. Mas para nós estarmos aqui, o pastor Marcos falou isso. Às vezes, para você estar aqui, você tem que ter uma esposa que entenda e que te apoie. É o esteio, né? É o esteio. Pastor Marcos, suas considerações finais, uma vez mais, muito obrigado. Eu quero também agradecer. O pastor Felipe falou aqui, a gente falou muito hoje sobre Paulo, né? E no capítulo 3 ali, quando Paulo diz o que é Paulo, né? O que é Apolo, quando todo mundo estava ali, eu quero ser discípulo de Paulo, eu quero ser de Pedro, eu quero ser de Apolo. No original, Paulo está dizendo, o que é Paulo, hein? Vocês estão aí brigando aí. O que é? Não é nada para vocês. Aí ele diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E isso eu trago para hoje, para esse evento. Ele plantou, eu estou regando, o Mateus está aqui também regando, o pessoal do estúdio está regando, da sonoplastia está regando, da portaria está regando, mas é Deus quem vai dar o crescimento. Então sempre tem alguém atrás aí nos ajudando. Nós estamos plantando, nós estamos colhendo, mas Deus está dando o crescimento. Outro sim, aí me perdoe, eu quero deixar aqui, vai parecer um pouquinho mal criado, mas me perdoe, eu não sou mal criado não. Mas se você for uma pessoa contumaz em criticar as outras, um grande filósofo disse um dia o seguinte, a imune deficiência de se ver os defeitos dos outros faz com que se morra sem ter tido tempo de ver os seus próprios.
Então, a gente nunca pode esquecer que não somos nada, ok? Nós dependemos de Deus. Agradeço a todos, mais uma vez, a Abidiel, Lucas Romão na nossa coordenação e todos os demais irmãos. Foi um prazer estar com você e fique ligadinho, logo logo estaremos de volta com mais um podcast Pentecostes, setor 14 de Jardim. Vem conosco, vem adorar a Deus esses dias. Semana de Carnaval, um monte de gente lá se perdendo e você se achando em Cristo, escondido em Cristo, revestido do poder do Espírito Santo. Vem conosco, vem adorar ao Senhor. Isso é muita bênção. E só um detalhe, nós estamos aqui, eu, pastor Marcos, ali, barriguinha está cheia, porque o nosso amigo, irmão, companheiro, isso, Cicinho, mais conhecido, nos alimentou. Tem cuidado de nós. Tem cuidado de nós. Cicinho, Deus te abençoe, continue te abençoando. A você e a sua família, viu, sim, você mora no coração. Muito obrigado. Olhando para aquela câmera, que é a nossa câmera do meio, Deus te abençoe. Paz do Senhor.